Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Jornalismo em Pauta, aqui no Grupo Séries de Comunicação, Séries AM 1440, também na Positiva FM 90.9, na página do Grupo Séries, no YouTube, isso mesmo, você pode assistir neste momento também o Jornalismo em Pauta, sempre com oferecimento da Stara Evolução Constante. Sou Felipe Keller, sejam todos mais uma vez bem-vindos nesta manhã de domingo para comentarmos, falar um pouco dos assuntos que foram destaques aí ao longo dessa última semana. Notícia aí pelo mundo, também o que repercutiu na economia, na política aqui no país, como também assuntos que chamaram mais atenção nessa última semana aqui no estado e também, claro, aqui na nossa região e também fatos locais aqui próximo da nossa comunidade. Do meu lado está a Daiane Gissen, também Thalita Trenepol e, claro, em breve, chegando Odair Leff também presente nesta manhã de domingo. Nosso roteiro aí de comentários, de análise sobre fatos que chamaram atenção aí nos últimos dias. A gente começa com notícias aí pelo mundo. O que chamou bastante atenção, Daiane, foi a visita do presidente russo, Vladimir Putin, até a Coreia do Norte, né? E a gente viu ali algumas imagens, alguns vídeos que chamaram atenção. Nos comente um pouco mais como que foi essa reunião diplomática entre os dois, uns falam dois ditadores, ou um presidente, outro ditador, mas que chamou bastante atenção no meio político ou geopolítico. Bom dia, Felipe, bom dia, Thalita, Odair, a todos os nossos ouvintes aqui do Grupo Série de Comunicação, o pessoal que nos acompanha pelo canal no YouTube. Foi uma visita que gerou grandes imagens, né, Felipe? A gente teve bem ensaiadas, momentos de muitos sorrisos nessa visita, então, do presidente da Rússia, Vladimir Putin, à Coreia do Norte, que não visitava a Coreia do Norte desde os anos 2000, né? Fazia 24 anos que não visitava a Coreia do Norte, então, e a aliança desses dois países acaba deixando todo o mundo, né, com uma certa apreensão do que pode sair dessa aliança e que dê um passo adiante, então, com a assinatura de um acordo que inclui uma assistência mútua em caso de agressões contra uma das partes. Kim Jong-un classificou a Rússia como um amigo e aliado muito honesto e se referiu a Putin também como o amigo mais querido do povo coreano, isso de acordo com o comunicado da agência estatal russa. Além disso, durante essa visita, o presidente russo Vladimir Putin, os dois chefes, então, assinaram esse tratado de associação estratégica, isso num momento em que a Rússia enfrenta também um relativo isolamento diplomático devido à invasão da Ucrânia e também a Coreia do Norte permanece sobre algumas sanções do seu poderio nuclear, né? Essa associação desses dois países que tem uma tensão, né, uma propensão às guerras. Os dois países têm bomba atômica, né? Então, e tem essa questão nuclear também. O pacto mútuo é se um país for invadido, o outro defende aquele que foi invadido. Isso, um auxilia o outro em caso de ataque. A gente tem aquela tensão ali entre as duas Coreias, que a gente já comentou no programa passado, que está aumentando a cada pouco essa tensão ali. Tem a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, que já vem aí se arrastando há alguns anos. E a Rússia também vem sofrendo algumas sanções, né? Então, isso aí me lembrou a ida do Hitler em 1938 para a Alemanha de Mussolini, né? Também fizeram um pacto, fizeram uma união política e bélica e militar. Depois, 2-3 anos depois, teve guerra, né? Lembra, pelo menos, digamos, a visita é semelhante. A gente consegue também ver a semelhança de conflitos ao redor do mundo, né? Que acaba causando uma certa apreensão de todos os países envolvidos. Inclusive, né, isso foi muito destaque na sexta-feira, porque houve uma ameaça bem clara a partir de um pronunciamento de que essa visita ela teria que ser com muita cautela, porque se houvesse essa possibilidade de auxílio na questão do poderio bélico, dessa junção, a Coreia iria se manifestar, né? Então a gente percebe que realmente cada vez mais se tem uma linha tênue, está como se fosse por um estopim, né? Um iminente conflito naquela região
e cada vez mais que se tem atitudes, condutas para que incrementem essa tensão, a gente percebe que não se tem mais uma falta de pronunciamento. Cada um defende o seu lado, defende a sua posição e diz que não vai aceitar qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de postura que seja num perfil de, por exemplo, estou fazendo isso para, se liga. É a minha postura para você ficar atento ao que eu quero fazer, ou se não. E esse é o perfil que se tem nesses dois conflitos de países, né? A gente sabe como que é o perfil de cada um e como que eles se manifestam. Então é realmente algo que foi destaque no âmbito internacional, gerou muita repercussão e com certeza ao longo da próxima semana a gente vai ver mais desdobramentos desse fato, desse encontro, dessa reunião, depois de tanto tempo em que não se tinha uma visita. E antes de tarde do que mais tarde, um bom dia a todos. Bom dia, Odair. Bom dia, Felipe, Dai, Thalita, ouvintes do Grupo Séries. Lamentamos uma situação dessa, né? Em pleno século, ano de 2024 que estamos, né? A gente lamenta não só lá, né? Na Coreia, Rússia, entre tantos outros países, esses conflitos todos, que dizemos que somos um povo amadurecido, mas comprovamos a cada dia que não. Tem coragem de conhecer a Coreia do Norte? A Coreia do Sul, sei que tu gostaria de ir, mas... A Coreia do Norte eu vou deixar, Felipe, eu vou estar passando, vou ficar só com a Coreia do Sul. E se você fizer uma selfie fora da área permitida, provavelmente vai ter problemas, né? A gente tem várias histórias, né, de pessoas que foram à Coreia do Norte e não voltaram, né, e situações bem complexas. Inclusive, né, teve um pronunciamento da Coreia do Sul que estudou fornecer armas para a Ucrânia, né? E esse é o pronunciamento que também chamou muita atenção. E aí que teve aquele alerta que eu mencionei. Eu queria ver quando que foi notícia, mas foi na última sexta realmente. Então, comprovada a informação bem certinha. Muito bem, esse é um dos assuntos que mais chamou a atenção aqui pelo mundo. Claro que teve toda a situação também do G7 na Europa, outros assuntos que chamaram a atenção. Nos próximos dias vai ter os primeiros debates aí entre o Trump e o Biden também nas eleições americanas, que chamam bastante atenção, mas são repercussões que a gente vai também abordar aqui mais para frente no Jornalismo em Pauta. Queria só mencionar um fato que chamou muita atenção, que foi também um acordo assinado por Nicolás Maduro, que no meu ponto de vista, queria ouvir também os colegas, eu entendo como uma certa ironia, né, uma piada, que na verdade isso deveria ser óbvio, mas enfim, Nicolás Maduro assinou entre quinta e sexta-feira um acordo em que ele se compromete a respeitar os resultados das eleições. Claro, ele vai ganhar, né? É certo que ele já sabe que vai ganhar, então... Não, isso precisa de um acordo assinado para dizer que ele vai cumprir o que deveria ser um mínimo, né, numa democracia. Mas isso ele já sabe que ele vai ganhar, legalmente ou ilegalmente. De uma forma ou de outra, né? Enfim, senão ele não ia falar isso, Thalita. Na verdade, ele já falou outras vezes, mesmo não tendo a certeza, mas esse acordo já existe, né? É uma coisa que é... Mas a ironia é que ele pega e se pronuncia nesse sentido. Eu vou assinar um acordo de paz porque eu vou respeitar as eleições. O que deveria ser óbvio, né? E adversário político não existe na Venezuela, como não existe na Coreia, não existe também na Rússia, né? Até a Rússia e a Venezuela fazem aquela eleição artificial para dizer que teve eleição, mas os opositores são presos. Na Venezuela nem consegue se candidatar, né? E quando consegue, ou se vão tentar conseguir, às vezes a justiça já comprada naquele país não consegue nem ser candidato, então desaparece, enfim, e acabam sendo presos, inclusive, ou acabam tendo que são deportados ou fogem do próprio país para tentar fazer política em um país vizinho ou um país amigo que receba esse político. Situação complicada. A pena da Venezuela, que é uma das maiores reservas de petróleo no mundo, né? Poderia ser um Catar, um Emirados Árabes Unidos aqui, né? Se pegar a comparação, a quantidade de petróleo que tem a Venezuela, né? Mas a corrupção não deixa, né? E aí, claro, a Venezuela entrou numa decadência incrível, mas é uma pena porque poderia ser uma potência econômica a Venezuela, né? E eu acho que isso também não vai tão longe, né, Felipe? Porque isso também tem uma certa similaridade aqui com o Brasil. Porque o Brasil também, devido à corrupção, por muito mais tempo,
a gente poderia ser uma potência também maior do que já somos, por conta de toda a estrutura cultural que a gente tem aqui. O Brasil é um país muito rico, né? Não temos essa questão do petróleo, mas temos tantas outras coisas que são tão importantes quanto, né? Como, por exemplo, essa questão da agricultura, né? Das tecnologias, de indústrias, implementos que aqui também se tem no nosso país, a parte também da fauna, flora, e por conta da corrupção, por muitas vezes nem os que dirigem, né, nem os que estão à frente conseguem afirmar que somos um país rico. E tem muita corrupção que leva a isso também, né? Esse é um complicador, né? A corrupção faz uma diferença imensa entre ter e não ter o acesso para a sociedade como um todo. Seguimos aqui no Jornalismo em Pauta, o tempo passa rápido nessa manhã de domingo. Já chegamos nos assuntos nacionais, aí, o que foi de repercussão. Primeiro, no assunto econômico, o Copom manteve a taxa Selic em 10,5%, com preocupações aí o dólar a 5,40, o Daí, quem pensou em viajar aí para fora do... Tu viajou agora recentemente, Thalita, para a República Dominicana. Pagou em dólar? Teve que fazer transferência em dólar alguma? Não, na verdade a gente faz o pacote por aqui, tá. né? Claro que influencia no valor da Mas viagem. 5,45 dólares. Eu não cheguei a pegar caro. 5,45, né? Eu, graças a Deus, peguei quando estava um pouquinho mais baixo o dólar, mas claro que estava alto ainda. Então, tipo assim, que nem eu comentei, né? Às vezes tu quer trazer uma lembrancinha, se torna inviável, porque daí lá sim, lá tudo que você compra em dólar. Então se torna bem salgado pro bolso, né? E sem contar que se você passar o cartão de crédito, se não pagar em dólar, né, não fizer a troca na casa de câmbio, você depois vai pagar o valor para fazer paga o IOF, né? O imposto sobre aquela transição, então eu, graças a Deus, peguei um período bom, não queria estar indo agora para lá, porque de 5, eu acho que tava 5,15 quando eu fui, Felipe. Essa semana chegou a 5,45, né? Tava em alta, né, por causa dessa instabilidade econômica também. Isso é preocupante, né? Isso é desvalorização da nossa moeda. Opa, é um sinal de alerta, né? É que o governo está perdido em tudo que é setores, mas se a economia descambar, eu sou da época que a inflação 93, 94 por ali, época um pouco antes até, eu acho, o 90, a inflação era 70% ao mês. Você vai virar uma Argentina da vida daí, e aí? Esse é um dos motivos pelo qual o Copom não abaixou a taxa de juros, né? Com relação ao controle aí de gastos, o governo não faz o controle de gastos, gasta mais o que arrecada, a despesa é ruim, o investidor não tem confiança, e quando o dólar sobe é porque o investidor de fora ele tira o dólar do Brasil, né? Ele prefere investir em outro lugar que tenha mais uma certa confiança, né? De que o dinheiro dele vai ser valorizado, que aquele investimento dele vai ser valorizado. E é o que não se está tendo com relação ao Brasil, né? Essa foi uma situação que chamou... Eu vou contar um fato, época de Fórmula 1, que eu assistia muito, época do nosso querido eterno Senna, viu, Felipe? Lá foi época de final de 89, 90, 91, e eu acho que, se não me engano, era Alain Prost. Bom, um piloto de Fórmula 1 da época, veio, não me lembro se era Cruzeiros naquela época, e comprou 10 Cruzeiros, e aí no outro ano guardou no bolso os 10 Cruzeiros, né? Bom, eu vou comprar um lanche novamente, vai valer os mesmos, pensando que se fosse em dólares, o dinheiro dele não valia mais nada, ele não comprou mais nada. Então, para você ter uma noção, quando foi no outro ano a corrida de Fórmula 1, o dinheiro que ele tinha recebido em cruzeiros novos na época, não valiam mais nada. Então, a desvalorização, e o Brasil tem que tomar cuidado, abrir olho nesse sentido. De olho na inflação sempre. O que aconteceu no meio político também essa semana, Daiane, foi a possibilidade então de termos a aprovação e a regularização dos jogos, né? Cassinos, os famosos jogos de azar, jogo do bicho, também é uma situação que o governo tenta aprovar ou vai sancionar até para ter uma fonte de arrecadação também. Vale mencionar que, desculpa te cortar, né, Daí, mas só que é um projeto que é da frente do PT, né? Ela é da posição, no caso, essa ideia de fazer essa legalização desses jogos de azar
vem através de uma frente parlamentar do PT. Dá a impressão, né, que está faltando de onde tirar mais dinheiro em imposto, então vamos regulamentar aquilo que já é proibido desde 1946. E eles alegam, né, que, por exemplo, isso é porque eles querem ter uma renda de empregos, né, de 600 empregos diretos aproximadamente e 500 empregos indiretos, que teria um aumento nesse contexto assim de necessidade de mão de obra. Realmente é um projeto que não faz muito sentido, né? Ainda mais jogos de azar e cada vez mais tentando legalizar nesse sentido. Isso aconteceu na última quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça no Senado aprovou o relatório por 14-12 votos, então, que veio da Câmara dos Deputados, onde foi aprovado e está tramitando no Senado desde 2022 e agora deve ser remetido de volta ao plenário da Casa. O presidente ainda alegou, dizendo que isso não vai salvar o país, mas justamente que pode trazer geração de receita e empregos. Tem a possibilidade de ter cassinos, né? Não pode ter cassinos no Brasil, né? Claro que tem o problema da lavagem de dinheiro, né? E tem a questão ali essa situação dos cassinos. Mas fiquei pensando assim, numa região como o Nordeste, né? Tem cassinos, né? Áreas turísticas, por exemplo, como tem no Uruguai. Poderia ter. O problema do Brasil é a lavagem de dinheiro, né? Eu acredito que isso, na verdade, entra em acordo também a tantas outras questões que são ilegais e que já tem muita procura, e a partir do momento que você legaliza, você só estimula aquilo, né? E para nós isso é uma cultura que ela não... Há muitos anos, né? Se pegar a lei que coloca como proibida, né, essa questão do cassino, os jogos de azar, ela acho que é de 1946, né? Então é muito antigo esse contexto dessa legislação, mas ao mesmo tempo vocês não acham que liberar isso, por mais que possa, né, num fato assim, gerar, né, um emprego, gerar turismo, vocês não acham que isso é uma forma de estímulo também? E tem os dois viés. Os jogos, né? Você liberar. O vício, né? Porque isso é um vício. É um vício. Não deixa de ser. E um vício não deixa de ser uma droga, né? Porque as pessoas que jogam, elas não conseguem ter muitos limites, né? São impulsivas, elas não conseguem parar muitas vezes. E o quanto isso vai prejudicar a casa de famílias, pessoas, outros trabalhos, outros segmentos. Eu concordo com essa questão e tudo, na verdade, vai ter dois lados, né? Da mesma forma que o álcool destrói famílias e muitas pessoas caem nesse vício também, isso vai acontecer com jogos e com diversos outros tipos de drogas, né? A gente tem essa possibilidade, está acontecendo aí no mundo, mas eu acho que precisa ter uma legalização muito rígida, e bem como o Felipe falou, a gente não vai ter isso no Brasil e vai ser muito utilizado para lavagem de dinheiro e muito mais em grandes, até transação de drogas, vai ser muito mais fácil, né, nesses locais. Muito bem, seguimos para a próxima. Tocou o despertador aqui de manhã cedo, aqui no Jornalismo em Pauta, nesta manhã. Tarde, né, para levantar, para chegar até aqui. É hora do café. Chegar atrasado, pois é. Muito bem, esse é um assunto bom, viu? Assunto bom, porque se não tivesse cassino, não ia ter Las Vegas, né? Sabe que muitos brasileiros vão para os Estados Unidos para conhecer, né? E jogar no cassinos Las Vegas. Na minha viagem, eu conheci um cassino e tem toda uma questão, né? Tu não pode filmar, tu não pode tirar foto, tu tem que respeitar o silêncio, é um negócio assim. E eu não entendi nada. Não sei nem como é que eles falam pra jogar aquilo lá. Tu botou a moedinha aí? Eu não joguei porque é um jogo literalmente de azar, né? Eu não queria testar pra ver se eu tava pro jogo ou pro amor. Mas eu não conseguia entender o contexto e, tipo assim, tinha muita gente que tava lá e ficava clicando, né? E daí fica dando as figurinhas. Tem vários tipos, na verdade. Tem o das cartas, né? Mas é um contexto que muitas pessoas comentam que é uma... Você não consegue sair, né? É que nem o poker. Muita gente se vicia no poker, né? Pela aquela questão de você... É um jogo, né? Você tá lá. Né? Então, eu vejo que essa legalização ela tem muito mais formas de prejudicar do que benefícios, né? Acho que a gente pode ganhar dinheiro de outras formas também e gerar essa mão de obra no turismo de outras formas.
A gente segue com o jornalismo em pauta. Outro assunto que chamou bastante atenção no Supremo Tribunal Federal é com relação à legalização da maconha. Claro que não tem ainda a projeção de quanto que vai ser aprovado o que pode ser carregado ou não pelo indivíduo, não sendo considerado tráfico, mas assim consumidor. Então, por exemplo, não se tem uma certeza se é 10, 20, 30, 40 ou 50 gramas de maconha. O fato é que, ou qualquer outra droga, mas o fato é que também tem uma lei com relação a isso, tramitando no Congresso Nacional, que não permite, aliás, impede qualquer quantidade de droga sendo carregada aqui no país. Isso já criminalizaria a pessoa como traficante ou portando droga para o tráfico e não para o consumo, né? O que o Supremo está aprovando é uma quantidade mínima que pode ser legalizada ou liberada ou descriminalizada, tendo o indivíduo podendo carregar, né? Se ele pode carregar, ele pode também consumir, claro, mas ele pode consumir na praça, na esquina, enfim. Mas são os dois poderes têm litígios e isso é uma novela longa ainda pela frente, Thalita. Na verdade está no Senado, né, Felipe? O Senado está aguardando, né, para que se tenha então a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, a partir dessa análise. Já temos, né, de 5-3, provável que se tenha uma aprovação dessa questão, e tudo isso foi a partir de um cidadão que foi pego com uma quantidade, né, de drogas e acabou recorrendo dizendo que, independente de ser prejudicial ou não para a saúde, aquilo era para ele e não para o restante da população, não é um mal social. Então, de que fundamento ele ter que ser considerado como, né, usuário e que ele não precisaria ser então punido a isso? O que eu vejo, Felipe, se similariza muito com relação à questão que nós estávamos debatendo antes. Eu acho que a partir do momento que você legaliza essa questão do porte e da questão de você utilizar para consumo próprio, você tem que ter você vai balizar. Até 1 grama é consumo próprio, a partir de então é traficante. Mas e quem vai fazer essa fiscalização? Vocês já pararam para analisar? Nós temos policiamento suficiente para fiscalizar isso? Você vai transformar e vai fomentar um mercado de droga, porque a maconha é uma droga, ela pode ter uso medicinal, mas você vai estar fomentando algo que é um vício também. Na verdade, quando o policial abordar, vamos dizer, há uma abordagem da Brigada Militar. Sim. E eles aprovar lá no Supremo Tribunal que a pessoa pode carregar até 40 gramas e a brigada pegar a droga e tá carregando 20 gramas, a brigada diz, beleza, segue tua vida, vai ser assim. Exatamente. Só que vai ter que ter uma certa fiscalização para isso. Porque agora, vai ser legalizado. Daí hoje ele tem 20 gramas, amanhã na segunda ele tem mais 20, na terça ele tem mais 20. Por isso que precisa dessa fiscalização contínua. É um contexto... uma balancinha de precisão junto para pesar essa droga. Exatamente. Ele não e pode... tem isso para disposição do policial? Mal tem armamento? Se tu for comparar com o tráfico de drogas, tu vê policiais que estão... Inclusive, nós tivemos uma situação aqui em Caxias, não é? A morte de um policial. De um policial, porque o pessoal tava com... tiro de fuzil ainda aqui. Exato. Que nem a brigada tem, mas bandido tem. É isso que eu queria colocar. Então, assim, tu vê o quanto isso já é complicado e complexo. Aí tu vê o Supremo Tribunal Federal querendo legalizar uma droga. Eu não vejo nenhum outro exemplo que deu certo, tá? Aí tem, enfim, é uma situação complicada. O fato é que o Supremo Tribunal Federal ele achou uma brecha ali também na Constituição. Tudo depende na Constituição, ele, tudo, né? Depende no direito, né? Mas também tem uma situação de pauta política também, ideológica em cima disso, vinculado ali a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Infelizmente isso é o que sempre vai estar enraizado, né, Felipe, nas decisões, né? Deveria ser uma questão bem imparcial, mas a gente sabe que, dependendo das pessoas que estão no poder para tomar decisão, para assinar a sentença, a gente vai ter uma parcialidade para algum lado, porque cada pessoa tem uma forma de pensar, tem seus ideais, e ela vai puxar vai puxar para o seu assado.
Então, assim, aí é um contexto complexo, porque a gente não tem uma certeza jurídica, e é isso que a gente está sofrendo o tempo inteiro. A gente vive uma instabilidade jurídica que não te dá segurança, não dá segurança para o cidadão, porque não se tem uma certeza de imparcialidade nas decisões. Isso lembra um pouco o marco temporal, né? Que o Supremo derrubou o marco temporal, depois o Senado, o Congresso aprovou um projeto semelhante, valendo o marco temporal, enfim, e agora essa situação da droga vai acontecer a mesma situação. Então, até o Toffoli apresentou uma tese lá de uma terceira via, né? Porque ele mesmo sabe que no Congresso Nacional, se isso for aprovado no Supremo, o Congresso vai reagir e provavelmente aí o governo vai perder no Congresso Nacional. Então essa situação ela vai se judicializando e se arrastando no meio político e também no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês adiantaram aqui um pouco com relação ao que aconteceu em Caxias do Sul, né? Um assalto aí a carro forte. Normalmente isso acontece em rodovias, né? Ou até assaltos a banco. Filmes. Situação assim cinematográfica, né? Me lembrou muito aquele assalto em Criciúma alguns anos atrás. Em cidades pequenas, né? Os assaltantes utilizam os reféns como escudo humano para evitar o tiroteio e conseguir fazer a fuga, fugir, ou até mesmo os policiais não agir, né? Porque os bandidos utilizam escudo humano. Uma situação dramática que aconteceu aí em Caxias do Sul, no aeroporto, né? Agora os aeroportos do interior do estado estão mais cheios também, né? Passo Fundo, Caxias, em Santa Catarina, Chapecó também. Acredito que a segurança vai ter que ser reforçada em outros aeroportos, inclusive até o Salgado Filho também ter aí condições. Mas chamou a atenção e claro que um PM, né, de 47 anos acabou perdendo a vida. Ele estava usando o colete à prova de balas, mas o projeto ali de fuzil, né, acabou perfurando e vitimando ali o policial. Enfim, chegamos agora também na região, aqui no Jornalismo em Pauta. Quinta-feira, Daiane, teve evento em Carazinho, Sicredi Cooperação. Foi na sexta-feira. Sexta-feira. Sicredi Cooperação, então, realizou o seu tradicional sorteio da campanha Coopere e Ganhe e concedeu mais de R$350 mil, então, em premiações para os seus associados. Deixa eu contar aqui para ter certeza. São 10 associados. São 10 associados, então, participando dessa promoção, que ganharam de R$2.000 até R$15.000, R$25.000, com a maior premiação, então, do Sicredi na promoção Coopere e Ganhe. Dá para exaltar o Sicredi nesse sentido, né? A gente está sempre junto ao associado e fazendo também a diferença como cooperativa. Que é o viés de uma cooperativa, né? Eles conseguem botar isso realmente na prática em vários sentidos, né? Então, estivemos lá fazendo a cobertura, né, do sorteio. Tivemos 3 não-metoquenses, né? Uma é a dona Ana Van Rio, que acabou ganhando. Daiane me auxilia nos demais, que agora eu me perdi. Eneide Dil. Com certeza, que bacana, né? E eles sempre mencionam isso, né? O pessoal do Sicredi, de que você faz parte, né? Você tem que se sentir parte do que um banco, né? Banco você, às vezes, por vezes, é mais um, né? E você tem a sua participação, né? Você, na verdade, não deixa de ser um associado. E aí foram os 10 ganhadores aqui da região, né? Do Sicredi Cooperação aqui da região. Sicredi Cooperação, que também tem agências em Minas e Santa Catarina, né? Parabéns, isso que vocês falaram sobre você ser associado, você participar da tua cooperativa, você ajuda a tomar as decisões.
E o Sicredi está de parabéns nesse contexto, além de ter toda a questão do fundo social, entre outras participações de lucros também, o dinheiro volta para o associado que decide também quais são os investimentos que serão feitos. Então isso é muito legal, parabéns ao Sicredi, que também completou 43 anos. 43 anos neste sábado, ontem. Isso mesmo, foi fundado aqui no Metoque. Dentro da Cotrijal, se não me engano. E isso mesmo, começou pela Cotrijal ali e depois... O Sicredi não Metoque, né? Isso, exatamente. E aí, eu não me lembro agora o primeiro nome. Tem um primeiro nome antes de Sicredi. Agora também... Eu não me lembro, desculpa, eu não me lembro o primeiro nome, mas foi fundado aqui no Metoque. Aí com vários, o seu Willy Brordos fazia parte, a Cotrijal, que formaram ali o Sicredi Cooperação. E claro, a superintendência hoje é em Carazinho, mas a origem da cooperativa se formou aqui no município de Nometoque há mais de 40 anos. E aí o Sicredi, claro, cresceu e se expandiu aí os seus negócios em mais 2 estados aqui da federação, Santa Catarina e também Minas Gerais. Toda essa região aqui, o próprio Colorado também, né? O próprio Sicredi de lá também esteve de aniversário completando 43 anos, que também começou com pequenos produtores, né? Pequenos produtores, e aí depois se associaram, formaram o Sicredi. Hoje é uma grande instituição, cada um tem a sua denominação. Aqui é Sicredi Cooperação, ali é a Rota das Terras, mas é tudo Sicredi. Legal. Falando em Colorado, você esteve em Colorado essa semana também. Eu estive em Colorado também na sexta-feira, Felipe, inclusive visitando o prefeito Celso Gobi, a administração. O pessoal está muito preocupado lá, Felipe. Inclusive, São João Batista, amanhã, segunda-feira, é feriado no município, porque é padroeiro da comunidade. É São João, amanhã, dia 24 de junho, é dia de São João, é feriado municipal. Mas Colorado teve vários prejuízos com pontes, vai ter que reestruturar algumas, não pode ser paliativo, o problema é mais sério. Estava falando com o secretário Ivan, a perda, o cálculo até o fim do ano para Colorado é em torno de 1,5 milhão a menos de ICMS. Isso é muito preocupante para um município pequeno. Como é que faz para ajustar, como é que faz para conter? E você precisa fazer investimento, porque o município teve muitos prejuízos, muitos danos. Você faz uma estrada e as chuvas não param, dali uns dias você tem que refazer esse trabalho. Então está uma situação muito difícil, o pessoal está muito preocupado, Felipe. Assim como estive em Colorado, também na quarta-feira estivemos na posse do diretor Rodrigo, né? Grande Rodrigo, assim como seu pai, o Valdemar, foi diretor em 2004 e agora então ajudou a empossar o filho dele, o Rodrigo, né? Na última quarta-feira. Então tiveram o prefeito Milton, várias autoridades, o comércio local também de Carazinho prestigiando a posse e obviamente toda a diretoria de Canoas da Ubra presente nesse ato. Que legal, não sabia. Agora o primeiro inclusive, pai, depois o filho, que legal. Inclusive, Felipe, o prefeito Milton lá no ato já fez um pedido e já botou pressão no Rodrigo, né? Nós queremos aqui uma faculdade de medicina na Ubra. Olha só. A de Canoas é muito bem reconhecida, né? A medicina de Canoas, da Ubra, é uma faculdade muito bem vista, né? E eu comentei aqui já, né? Claro que não é puxar pro assado, mas os cursos em que a Ubra se coloca a executar, eu enxergo como melhores do que às vezes outras instituições, inclusive no que eu fiz, na verdade. Nos demais eu não posso afirmar 100%, mas no que eu fiz, eu lembro que eu fui fazer aulas experimentais. Eu fui entender a logística de como que funcionava a forma de ensino do direito de algumas instituições, né? 1, 2 e 3, para ver qual que eu me adaptava mais e qual que tinha mais chances, obviamente, de conseguir com que eu passasse na OAB, né? Porque hoje, para você ser advogado, você não é só fazer direito, né? Você tem que passar na OAB, que é muito pior do que você passar no vestibular. E realmente a estrutura da Ubra de Carazinho na questão do direito é sensacional e tem mais aprovação de todas as outras universidades da região, na OAB. Legal. É difícil a prova da OAB? Ela é
um Enem piorado. Uma boa descrição, né? Legal. Mas então já tem essa cobrança, esse pedido do prefeito Milton, para que venha esse curso de medicina para a Ubra Carazinho. A região, segundo ele, inclusive ele mostrou o hospital de Carazinho, que está todo reformulado, e há necessidade de mais médicos e desse curso que o Rodrigo já recebeu bom grado, o pessoal da alta cúpula da diretoria da Ubra também de Canoas já estava presente e vão avaliar com bons olhos essa questão. Muito bem, aí as notícias da região aqui próximo a Numetoque, na região do Alto Jacuí, aqui no norte do estado do Rio Grande do Sul. Situação muito preocupante para os municípios aí com relação a essa situação do ICMS. Numetoque também vai perder, é um ajuste aí nas contas, nos orçamentos pelo qual as gestões municipais terão que fazer pela frente. Aqui no Numetoque, nessa última semana, 2 carretas de 15 metros lotadas de mantimentos foram até Canoas, né, e Eldorado do Sul, ali na região próxima à Grande Porto Alegre, ou pertencente à região metropolitana, com as doações aqui da população de Numetoque. Então foram aí bastante doações encaminhadas e levadas às populações mais atingidas aqui no estado. Claro que vai se procurar aí um outro centro de arrecadação que possa manter então aí a ativação dos voluntários e também, claro, quem queira colaborar ainda com as regiões mais atingidas aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas olha, 2 carretas é bastante coisa. Bastante. A parceria com a São João também, que as carretas, se não me engano, acho que foram da farmácia São João, Felipe? Eu não tenho exatidão essa informação, mas acho que sim. Acho que sim. Não sei se foram as 2, né? Mas teve parceria sim. E claro que também teve os voluntários lá que ajudaram e também os servidores que lá estavam colaborando durante todo esse tempo, né? O primeiro ponto assim, foi aqui no Salão Cristo Rei, depois passou para o Geni e ficou mais de 40 dias ali no centro de arrecadação lá no bairro Martini, né? O mais importante agora também, claro que doar sempre é importante, porque começa a chegar um momento em que vai começar a faltar de novo, apesar de ter bastante doações já recebidas, né, nos lugares afetados, mas o importante também é a questão da mão de obra, né, Felipe? Acho que vale a gente mencionar isso também, né, que para limpeza, né, o pessoal está precisando muito de ajuda, daquela mão de obra também que é eletricista, encanador, engenheiro, né, toda essa questão que se tem envolvendo essa mão de obra que é importante para reconstruir as regiões que são afetadas, né, Daiane? Exatamente, nesse momento a gente realmente precisa de mão de obra, né, de pessoas dispostas a ajudar na reconstrução, e a gente tem muitas empresas que estão realmente ajudando na construção de casas, né, como exemplo também temos a Stara, que vai auxiliar na construção de casas, e que eu acho que esse é um trabalho efetivo que realmente vai fazer a diferença na vida de muitas famílias. Até nesse sentido, viu, Felipe? Até teve um comunicado da Stara, que a Stara iniciou em maio uma campanha de arrecadação, e o valor arrecadado foi R$ 129.223 em doação. E a Stara doou mais R$ 310.777, totalizando R$ 440 mil. E aí no comunicado diz: o que faremos com esse valor? A doação de 20 casas no valor de R$ 22 mil cada. Então, inclusive foi falado isso ontem também no Bom Dia Amigos, todo esse trabalho de doação e de como será feito agora, essa construção dessas casas. Então, parabéns às pessoas que doaram. Foi arrecadado R$ 129.223 e a Stara doou R$ 310.777, totalizando R$ 444 mil, que serão destinados para
a doação de 20 casas novas. Ah, que legal, bacana, parabéns. Muito bom, porque muitas pessoas simplesmente voltaram para os seus pátios e a casa não estava mais lá, né? Porque a força da água foi tremenda. E é importante lembrar, né, que o estado não vai se reconstruir agora de uma semana para outra, não é porque passou mais de um mês da catástrofe que as coisas estão resolvidas e que a gente vai voltar à nossa rotina normal. Muito pelo contrário, né? Até porque teve chuva de novo e muitas alagaram de novo, né? E muitas também, diversos programas e cidades estão se organizando para que as casas não voltem a ser construídas naqueles locais onde há chance de alagamento. Então, são diversas políticas públicas que precisam ser feitas nesse sentido também. Muito bem, daqui a pouco tem a feijoada do Lar do Idoso, viu, Derto? Gosta de uma feijoada? E tem boa. Também matambre do CTG, hoje de meio-dia. Hoje de meio-dia? Inclusive, já estarei me programando para ir lá comer um baita matambre. Com maionese. Não precisa, só o matambre tá 100%. Claro que nunca, né? Quero deixar um espaço. Horas da manhã já falando de almoço, tio. Bah, mas eu já tô pronta, já viu? O matambre do CTG do seu Homero. Gente do céu, é bom demais. Muito bom. Então, nossas entidades realizando as atividades, né? Daqui a pouco, acho que daqui a uns dias tem o café da Pai também, né? Dia 13 de julho, vai ser num sábado. 13 de julho. É, né? Acho que é, né? Eu não lembro com exatidão a data. Espera que eu já confirmo, porque eu coloquei na minha agenda já. Porque esse também é uma... Nós conversamos sobre... Pra nós ir, né? É dia 13, às 19 horas, vai ter a opção de você levar pra casa, como sempre tem, ou de você comer no local, né? Felipe, tu já foi? No local, o café da Pai já fui uma ou duas vezes, mas já foi, é bem bom. Quando teve, acho que aqui no Cristo Rei, teve alguns anos atrás. Mas é ali, eu acho, né? Não, desculpa, é normalmente no evangélico. Agora, né? Eu fui aqui no Cristo Rei, mas... É no salão evangélico agora. Agora no evangélico não cheguei aí ainda. Bah, é sensacional. Falei pra Daiane, acho que vou colocar... Esse ano eu vou me escalar nessa escala de plantão. E o bacana também é ajudar, né? As madrinhas que fazem parte da PAI também ajudam na produção, na organização. Então também é muito interessante e você pode garantir o seu cartão já, hoje mesmo, e fazer com que você possa ter um bom momento com comidas maravilhosas e ajudando entidades aqui do nosso município, que é o mais importante. Muito bem, chegamos na hora desse Jornalismo em Pauta, que teve despertador tocando. Hoje foi bem dinâmico, né, Felipe? Eu acho que foi versátil o nosso programa. Foi ao vivo real. Literalmente. Antes do matambre ou da feijoada, Aldeir, obrigado. Seja bem-vindo sempre para o Jornalismo em Pauta. Considerações finais. Aquele abraço, Felipe. Bom domingo para todo mundo. Eu já vou estar com Bandas em Festa no ar daqui a pouquinho, viu, Felipe? Eita, beleza. Então, para começar animado, né, esquentar o chimarrão, Thalita estará daqui a pouco saboreando um delicioso matambre. Thalita já vai para o café da manhã, ela já falou em almoçar. Felipe, pode servir 3 vezes se quiser, à vontade. Contei já para vocês a história uma vez que eu fui comer o matambre de noite no CTG na Semana Farroupilha e eu acho que de tanto olho gordo que tinha, eu virei todo o matambre na minha roupa. Não. Era Sim. tanta vontade de comer assim. Mas foi já na quarta servida, não? Não, na primeira, Felipe. Daí me irritei para as próximas, comi umas 5 vezes aquela brincadeira. Não, mas hoje eu deixei já preparado desde ontem, viu, Daiane? Tu que perguntou se eu tomei café. Desde ontem já não jantei, para ter um espaço bem adequado, para um bom matambre no CTG Galpão Amigo. Beleza, muito bem. Um ótimo fim de semana a todos. Claro. Obrigada, até semana que vem, se Deus quiser. Beleza. É que a Thalita gosta de falar tanto que ela se esquece da tchau. Eu já falei que eu não tenho culpa que me colocar nessa cachaça. Agora vocês que lutem. Daiane, tá de folga amanhã, Daiane? Tô de folga. De novo? De novo? Pra vocês. Felipe, tu não vem terça, Felipe. Não sei, é? Tu não vem com não sei, que ele tem tudo planejado pra terça-feira. Desejar um ótimo final de semana a todos. Na terça-feira vou estar de volta. Na segunda eu vou estar no Misturadão, né? Porque a gente nunca falta o Misturadão. E vou aproveitar para deixar um filme de ação pro final de semana do pessoal. O filme é A Bailarina, tá disponível na Netflix. É um filme de 1h30 e é para você que gosta de filme de ação com personagem feminina forte. Tem um filmaço na Netflix, Missão Impossível, Acerto de Contas. Já assisti filmaço. É um baita filme. É um baita filme. Missão Impossível. Baita pra filme. Você aproveitar o domingo aí. Já que não deu frio, né? Dá pra aproveitar. Se eu correr, o que o Tom Cruise correu nesse filme, com a idade dele... Gente, o Tom Cruise é um cara a ser estudado. Em todos os sentidos.
Ele, sei lá, deve ser. Vamos dar tchau, Felipe. Vamos dar tchau. Depois... Bom final de semana, gente. Para estar evolução constante, tchau, até o próximo domingo.